Me conta, você já se preocupou alguma vez com a saúde dos seus pés? Quando surge uma unha encravada, uma micose, sua reação é procurar o especialista ou remediar com aquelas receitinhas caseiras? Hoje no MGTV Responde a gente mostra como cuidar bem dos pés para não ter reflexos negativos em outras partes do corpo. Todo mês, Fábio tem compromisso marcado com a podóloga. Desde os 17 anos, só faz as unhas dos pés com uma profissional. O hábito começou depois de uma grave infecção. Uma unha encravada que inflamou e aí tive muita dor e aí procurei. Desde então, para aprender a cortar a unha, porque eu não sabia, por isso que encravou, eu venho para fazer a higienização mensal. Fábio nem imaginava que ele mesmo poderia provocar este problema. Eu cortava os cantos. Aí eu fui descobrir que era errado e que isso era uma predisposição para encravar. Na sala ao lado de Fábio está Yara. As unhas dos pés, ela também só cuida com a podóloga. É quase um procedimento cirúrgico. Tira daqui, raspa de lá, lixa todas elas. A aposentada tem as unhas encravadas e ainda cuida de um fungo, o que piora ainda mais a aparência. Tinha dia que eu não aguentava nem encostar. Eu já dei aula várias vezes de sandália, que eu não aguentava colocar tênis. Mas quando termina o atendimento, é um alívio. Yara consegue calçar sem medo e andar sem sentir dor. Já o problema de Márcio não era tão grave, mas o aposentado de 70 anos afirma que as unhas estavam atrapalhando o desempenho dele com a bola. Por isso, há 3 meses, ele não mexe nelas para nada. Eu jogo futebol há muitos anos e dedo de craque é isso, eu faço muitos gols e cada gol que eu faço a unha que sofre. Então eu tenho que tratar dela para fazer mais gols ainda sem sofrer muito. Podóloga há mais de 20 anos, Shirley já viu de tudo. Ela explica que são várias as doenças que podem afetar as unhas. A mais comum é provocada por fungos, que podem ser adquiridos em pedicures ou por hábitos errados. O que aparece mais comum é uma onicomicose, que o paciente nos procura para tentar resolver o mais rápido possível. Lógico que não é rápido, o tratamento vai a longo prazo. E as unhas encravadas, que são o drama de maior parte das pessoas, que tem que usar um sapato fechado, um tênis, então o agravante são os calçados. Eles são a base de sustentação do nosso corpo, responsáveis por diversas ações. Com eles é possível fazer quase de tudo. Mas se as devidas precauções não forem tomadas, muitos problemas podem surgir. Nesta academia, além de orientar os exercícios, a instrutora também fica de olho nos pés. O principal é a adequação do calçado, porque o calçado, além dele amortecer algum impacto, ele pode orientar a questão de pisada, seja pronada, supinada, uma pisada mais para fora, mais para dentro. Então a gente pede para que o aluno em si procure um profissional para estar orientando qual que é o melhor calçado para estar fazendo atividade física. Isabel, há 1 ano, começou a correr para se exercitar. Mas na última prova que participou, ficou quase 1 semana sem andar, com dores nos pés. Pensava que era só chegar e correr, sem regras. Não sabia que tinha esses detalhes, Mas graças a Deus aqui, com a ajuda deles, eu estou me saindo muito bem. Já o problema de Rosa Helena está na planta do pé. Um esporão surgiu há 8 meses. Os exercícios na água foram orientação médica e ela já tem visto resultados. Exercício é ótimo, relaxa, te dá mais segurança, sabe? Eu acho que a melhor coisa, principalmente na minha idade, é exercício. Como eu tenho esse problema no pé, então eu prefiro fazer a hidro. Juntou os dois ali, Cuida dos pés e da alma e do corpo também. Bom, os nossos pés merecem atenção como qualquer outra parte do corpo, E por isso nós convidamos 2 especialistas para participarem com a gente do MGTV, a dermatologista Juliana Gumiero e o ortopedista Kleber Pereira. E você, claro, participa dessa conversa por e-mail, mgtv.ud@tvintegração.com.br, e você também pode ligar, Em Uberlândia, 3218-3454, Patos de Minas e cidades vizinhas, o número é 3823-9400. Dr. Kleber,
Kleber, Juliana, obrigada pela presença aqui. Já vou começar com as perguntas, eu não vou nem fazer a minha, porque as perguntas continuam, chegam rapidamente, já agradecendo a você que sempre está com a gente. Bom, aqui nós temos uma pergunta, a pessoa não se identificou. Aliás, Adão de Uberlândia disse que tem bolinhas no pé e agora passou para a unha que fica branca. Ele quer saber o que pode fazer. Existem várias lesões que podem acometer o pé, então a primeira coisa é realmente saber qual que é a causa. Essas bolinhas que aparecem na pele podem ser, por exemplo, uma micose, que é o fungo que acaba dando lesões avermelhadas na pele, que costumam coçar e descamar também. Às vezes, dependendo do quadro da micose, ela pode ser estendida para a unha. Então pode contaminar tanto a pele quanto a lesão da unha. Mas, novamente, existem vários tipos de lesão de pele, então o indicado é procurar um dermatologista para ver qual que é o tipo dessa lesão para ser tratada adequadamente. Porque se automedicar não é o recomendado, mas assim, pode piorar, Juliana? Pode. Existem muitas lesões parecidas, né? E às vezes você acaba passando um antifúngico ali numa lesão que pode ser, por exemplo, uma dermatite de contato, que é uma irritação a algum calçado, você vai prolongar o quadro sem o tratamento adequado. Eu tenho aqui a pergunta da Maria Aparecida, Dr. Kleber, de Uberlândia. Tem 60 anos e a unha engrossou e não pode mais usar calçado fechado. O que ela tem que fazer? Bom, o espessamento da unha ele pode estar relacionado basicamente a dois problemas. Alterações circulatórias, uma baixa perfusão circulatória do pé, que pode dar uma alteração trófica da unha, e as micoses que já foram comentadas. Atrofiou. Ela pode espessar e deformar, tem um formato em telha. Aí fica bastante dolorosa, realmente difícil de calçar. Prejudica muito, assim, né? Exatamente. E tem tratamento para isso? Tem. Tem o tratamento com a dermatologista, fazendo o tratamento do fungo, normalmente resolve o problema. Muitas das vezes eles procuram a gente para arrancar a unha. Isso. Ou seja, retirar a unha para ver se resolve o problema. Mas isso não resolve. A unha, depois, ela nasce com os mesmos características, não foi feito o tratamento da etiologia do problema. E como é esse tratamento, Juliana? Geralmente, quando a unha está muito acometida, assim, que pega uma área grande, quase a unha inteira, é necessário fazer medicação oral. Que às vezes só os esmaltes, assim, não são suficientes. Então, geralmente, a gente associa antifúngicos orais, tem vários tipos, dependendo de cada quadro. Costuma associar os esmaltes antifúngicos também e uma limpeza da própria unha também, que pode ser feita, dependendo do grau, da espessura, o quão grossa ela está, pode ser feita em casa com uma lixa, pode ser feita no podólogo, dependendo, às vezes até é necessário mexer, retirar uma parte da lâmina, desbridar, tirar um pedacinho para acelerar essa recuperação. Bom, vamos lá. A Tatiana de Uberlândia diz que os pés estão com aparência de escamas, sempre coçam e ela sente muitas dores. Já foi o dermatologista que receitou uma fórmula, mas não resolveu. O que ela pode fazer, a Tatiana? A descamação em si, geralmente, tem duas causas principais, que são os fungos, uma das principais, que é a micose, né? E a dermatite de contato é muito comum. Como a gente usa vários materiais nos pés, vários tipos de calçado, calçado de couro, de plástico, entre outras coisas, associado ao suor, isso causa uma fricção, que a pele entra muito em contato com esse tipo de tecido ou do material que é feito. E isso leva a uma dermatite de contato. Então, no caso da dermatite de contato, é preciso trocar o tipo de calçado, às vezes usar uma meia mais grossa e entrar com o tratamento dermatológico adequado. E aí, na matéria, a gente viu a questão dos tênis, né? Poucas pessoas sabem que a gente precisa trocar o tênis, que eles têm prazo de validade, Dr. Kleber. Exatamente. O tênis, para corrida, as propriedades que eles têm de amortecimento, de impacto e tudo, eles têm uma validade. Em média, os fabricantes recomendam a troca do tênis com média de 600 km de uso. Então, uma pessoa que corre aí 30, 40 km por semana, que não é muito para quem é corredor, exatamente, teria que trocar o tênis a cada 4 meses, em média, 3, 4 meses. Tem que ficar atento a isso, então. Tem que ficar atento. Depois começa a surgir alguns problemas, dores, algumas coisas, pode estar relacionado a isso. E aí vai impedir de correr e aí fica complicado. Exato. Dr. Kleber e a doutora Juliana continuam conosco e você pode mandar aí as suas perguntas, eles voltam comigo já já. Levantou hoje cedo para trabalhar, percebeu que havia uma manchinha estranha no pé, sente dores há algum tempo e não sabe por quê? Às vezes a gente não presta atenção nos pés, né? Só quando eles dão um sinal de que algo realmente não vai bem. E a saúde dos pés é o tema do MGTV Responde de hoje. A sua participação por e-mail é mgtv.ud@tvintegração.com.br. Por telefone, 3218-3454 em Uberlândia, Patos de Minas e cidades vizinhas, 3823-9400. Comigo, a dermatologista Juliana Gomieiro e o ortopedista Kleber
Pereira. Eu volto aqui com as perguntas, dessa vez do Ismael, de Uberlândia, do bairro Alvorada. Calo no dedo que não sai de jeito nenhum, dói demais, o que ele pode fazer? As calosidades, normalmente elas são consequência de algum atrito no pé, por calçado ou por deformidade dos dedos. Nos dedos, normalmente, é a deformidade. O dedo engarra, aquele dedo que enrola, né, aquele meio dobrado. Então, o atrito com o calçado ou com o dedo vizinho forma uma calosidade que realmente é muito dolorosa. E não basta retirar a calosidade, aliás, piora a situação. Porque se retirar a calosidade, aquela calosidade é uma proteção que o organismo faz numa região que está sendo agredida. Retira aquela proteção, fica uma cicatriz. Forma depois uma calosidade em cima de uma cicatriz, mais dolorosa ainda. Então tem que procurar ver a causa da calosidade. Se há deformidade, se há alguma proeminência óssea, e corrigir isso. Muito bem. Eu tenho aqui a pergunta da Cláudia de Uberlândia, Juliana. Pés sempre rachados. Por quê e o que fazer? A rachadura também, na maioria dos casos onde ela pega o calcanhar, está associado também a um problema ortopédico. O que acontece é que o corpo pesado acaba sobrecarregando os pés. Com isso, a pele engrossa para proteger a articulação. Então, uma das formas para evitar que esse pé fique grosso, rachado, além de hidratar corretamente a pele com hidratantes potentes, é o uso de palmilhas, quando a gente faz uso de salto, para absorver esse impacto. Que com isso, da mesma forma, não adianta lixar se o pé está grosso para tentar diminuir isso, porque se você não tirar a causa, que é o aumento de peso ali sobrecarregando a pele, ela vai engrossar novamente. Aqui, desculpa. Esse é um problema muito sério, principalmente no paciente diabético. Certo? Então, o paciente diabético, ele, devido à má inervação do pé, ele perde a umidificação, a sudorese do pé, as rachaduras são maiores e é fonte de entrada de infecção e problema muito sério para o paciente diabético. Então, o diabético ele tem que ter um cuidado especial quanto a isso. Muito bom o seu alerta, Kleber. Agora, a Elisângela, do Jardim das Palmeiras, que também tem os pés rachados, diz que a filha dela, de 10 anos, também tem. É genético? Geralmente não, depende muito da causa, tá? Que tem algumas doenças que podem ser genéticas, mas aí não está relacionado diretamente com esse problema. Mas geralmente não, eles são coisas por conta da ocasião e dos hábitos das pessoas, pelo uso de calçados. Criança costuma ter bastante pelo uso de sapatos de plástico, aquelas melicinhas, aquelas rasteirinhas, que aumenta muito a fricção aí do pé com o suor e acaba levando a uma irritação conhecida como dermatose plantar juvenil. Então tem que ficar atento. A Terezinha do Oswaldo Rezende, Kleber, ela quer saber o seguinte: o que fazer para melhorar o neuroma de Morton? É isso mesmo? O que é isso? Isso. Neuroma de Morton é um tumor benigno que dá no nervo digital, o nervo entre os dedos do pé. Ele é uma situação muito comum e é um tumor benigno. Ele não tem nenhum problema, só os sintomas. Ele muitas das vezes é muito desconfortável, atrapalha a pessoa a usar salto, calçados da câmara anterior estreita, por exemplo, o Scarpa não consegue usar. O tratamento desse neuroma é meio controverso hoje em dia, mas muitas das vezes é necessária a cirurgia, às vezes. Então tem que procurar uma avaliação do ortopedista, ver se realmente é esse o problema e fazer. Porque muitas das vezes até o exame de ressonância, que é o padrão ouro para diagnosticar isso aí, confunde. Vem com diagnóstico de neuroma e não é um neuroma, às vezes é outro problema no pé. Precisa ficar atento. O Vanderlei de Patos de Minas, o pé coça até sangrar e descama. Qual seria o problema e o tratamento? Já tentou pomadas e nada resolveu. Se a causa da coceira for realmente a micose, que é a principal, a gente tem que entrar com um antifúngico, às vezes por comprimido, associar aí com uma pomada para passar. E o que é muito comum nas micoses é você se reinfectar. Então, o que acontece? Além de fazer o tratamento, a gente indica que seque bem os pés, que é uma das principais causas aí da umidade para predispor ao fungo. Pegue os calçados que você usa no dia a dia e deixa para tomar sol, porque às vezes o fungo fica no calçado. E dependendo do grau, assim, da lesão, a gente recomenda até, às vezes, tratar toda a família. Porque pode ser uma coisa que passa, às vezes, de uma pessoa para outra, e você fica sempre com um quadro novo. A Maria também de Patos de Minas, ela tem Joanete, Kleber, e ao lado da Joanete, segundo ela, surgiu uma íngua. Isso é por causa do Joanete? Não, o que pode estar acontecendo é o seguinte, que a Joanete é a deformidade do dedo e tem a proeminência óssea. O nosso organismo forma uma bolsa de líquido sinovial ali naquela região para proteger aquela proeminência óssea. Então, às vezes, essa bolsa cresceu muito e ela tem tipo uma segunda bolsa do lado do Joanete. Pode ser isso a causa. Teria que avaliar com o ortopedista para ela tirar bem essa dúvida. Muito bem. A Dirce de Vazante.
Como é que ela faz para diminuir as dores causadas pelo esporão, que também a gente mostrou na reportagem, né, mais cedo? O esporão é um termo que eu particularmente não gosto muito. Ele é muito popular, muito utilizado até mesmo pelos médicos. Na verdade, o esporão no calcanhar, tanto plantar, na sola do pé quanto atrás, ele é quase que natural o aparecimento dele. Se você pegar a população de mais ou menos 60 anos, mais de 80% das pessoas, se fizer o raio-x, vai vir um esporão. Na maioria das vezes ele não causa dor. A dor atrás do calcanhar, na tendinite do calcâneo, ele às vezes é a consequência da dor. Ou seja, o seu organismo tentando recuperar aquele tendão que não está bem, calcifica ele. Então ele não é a causa da dor. Então tem que procurar direitinho a causa. Apesar de muitos colegas falarem que seu problema é esporão. A Ana do Custódio Pereira está com calo na planta do pé e pinta preta. Ela quer saber o que é isso. A pinta preta é sempre recomendado que seja feita a avaliação do dermatologista, porque pintas no pé, principalmente a da coloração escura, tem que ser descartado o câncer de pele, que é o melanoma, que é um câncer muito grave. Então, sempre que surgir lesões realmente assim com pigmentação, que forem mais escuras, que estiver crescendo, que estiver mudando, que estiver sangrando, tem que avaliar o dermatologista para ver se não precisa retirar. E isso tem que ser feito rápido. Muito bem. Doutora Juliana Gomieiro, dermatologista, Kleber Pereira, ortopedista, com a gente aqui hoje, falando sobre a saúde dos pés. A gente deve voltar a esse assunto, agradecendo muito a disponibilidade de vocês e, claro, a você que sempre participa conosco, viu?